Bem-vindo a Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é criada para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Estamos comprometidos em orar para que o seu negócio cresça e prospere. Você já se perguntou: estou pronto? Antes de tomar uma grande decisão? No mundo de hoje, onde cada oportunidade financeira pode se transformar em uma grande onda, a pergunta feita por Jesus em Lucas 14, versículo 28 soa como um lembrete sábio. Qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os custos, para ver se tem o suficiente para terminá-la? Isso não é apenas um ensinamento sobre estratégia de investimento, mas um princípio fundamental para aqueles que desejam administrar seus bens com fidelidade e responsabilidade. Esse ensinamento não é teoria religiosa, mas uma estratégia prática, uma lição sobre preparação, disciplina e visão de longo prazo. Neste mundo financeiro volátil, devemos contar os custos antes, não apenas para gerar lucro, mas para garantir que cada decisão de investimento honre a Deus. Introdução: quando o investimento não é apenas uma decisão financeira, mas um ato espiritual. Imagine-se diante de uma oportunidade de investimento atraente, uma ação de tecnologia que está crescendo rapidamente, um terreno localizado em uma área de desenvolvimento ou uma startup liderada por mentes ambiciosas. Tudo parece indicar um caminho para o lucro. Você sente a empolgação se espalhando, a adrenalina do mercado, a excitação dos números em crescimento, gráficos que disparam para cima, promessas de um futuro sustentável e de renda passiva. Os consultores financeiros podem concordar. Relatórios de viabilidade brilham. O medo de perder a oportunidade, FOMO, começa a pulsar, incitando você a agir imediatamente. Mas, no momento em que você está prestes a tirar sua carteira ou assinar o contrato, uma pergunta, leve como a brisa, mas profunda como o oceano, ressoa em sua mente. Eu já sentei e calculei os custos? Essa pergunta não é um ponto de parada, ela é uma porta que se abre para a profundidade da alma. Não é apenas um conselho sobre estratégia financeira, mas um sussurro espiritual de Cristo. Ele não está apenas ensinando você a enriquecer, ele está ensinando você a viver com propósito. Em Lucas 14, versículo 28, Jesus diz: qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os custos? Aqui, ele não está ensinando sobre construção imobiliária ou investimento financeiro. Ele está alertando sobre o preço do compromisso, o custo de segui-lo até o fim, e escolheu um exemplo econômico para transmitir uma verdade espiritual atemporal. Ele quer que você entenda que, em todo grande plano, a preparação é um ato de fé, não apenas de estratégia. Para um investidor cristão, esse ensinamento não é apenas um princípio sábio, é uma bússola. Nenhum plano financeiro é forte o suficiente sem a iluminação da palavra de Deus. Nenhum retorno de investimento é garantido sem obediência espiritual. Você não investe com dinheiro, você investe com a pessoa que você está se tornando. John Maxwell disse uma vez: toda decisão importante reflete o que você realmente acredita. E Jim Rohn destacou: não deixe que a urgência do mercado faça você esquecer a importância da clareza espiritual. Deixe que cada decisão de investimento se torne um ato de adoração, um reflexo da preparação da mente, da tranquilidade da alma e da submissão do coração. Porque, se o investimento for apenas um ato econômico, você sempre precisará do mercado para confirmar que está certo. Mas, se o investimento for um ato espiritual, você sempre terá Deus para confirmar que está andando no caminho certo. Lembre-se, Deus não é contra os seus investimentos, ele é contra os seus investimentos feitos sem consultá-lo primeiro. Parte 1. O significado de Lucas 14, versículo 28. A fundamentação teológica para o pensamento estratégico de investimento. Em Lucas 14, versículo 28 a 30. Jesus usa a imagem de um homem que quer construir uma torre para transmitir uma verdade profunda. Qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os custos, para ver se tem o suficiente para terminá-la? Versículo 28. Ele continua a alertar sobre as consequências de começar sem poder terminar.
Este homem começou a construir e não pôde terminar. Versículo 30. Este trecho está inserido no contexto em que Jesus fala sobre o custo de segui-lo, um chamado desafiador para o alto sacrifício. Fidelidade e devoção total. Mas dentro disso há um princípio universal, atemporal e transcultural, que pode ser fortemente aplicado à vida na gestão, investimento e planejamento estratégico. 1. Preparação cuidadosa. Um ato sábio. Não hesitação. Do ponto de vista teológico evangélico, especialmente através de comentários como o Enduring World Commentary. Lucas 14 versículo 28 não ensina apenas sobre cálculos, mas sobre uma preparação santa. É o comportamento de alguém que entende que cada decisão é uma semente lançada, não apenas na terra, mas na profundidade da alma, consciência e comunidade. No campo dos investimentos, isso significa que um investidor cristão deve compreender a estrutura do mercado, não apenas entendendo as oportunidades, mas também sabendo em que tipo de ecossistema está entrando. Prever cenários de risco, pois a fé não exclui a análise, mas a completa com sabedoria. Construir cenários hipotéticos, análise de cenários, ao invés de cair na armadilha do pensamento, sempre certo. Uma pessoa sábia não é a que reage mais rápido, mas a que se prepara de maneira mais profunda. A preparação meticulosa não atrasa o sucesso, ela é a base para a sustentabilidade. Como Jim Rohn disse, não espere uma colheita se você não arou a terra com disciplina e esforço. 2. Consciência dos limites. A humildade do investidor com fé. Jesus não incentiva ambições descontroladas. Ele não rejeita grandes sonhos, ele simplesmente pergunta: você se sentou e sabe até onde pode ir? Em uma era onde o FOMO, medo de ficar de fora, se tornou um motor, e o uso de alavancagem financeira é uma arma comum, o investidor pode facilmente ser levado por corridas para as quais não está espiritualmente preparado. Mas o investidor com fé é chamado a viver de forma diferente: parar, orar e encarar seus limites com humildade. O pensamento evangélico é fundamentado na verdade de que eu não sou onisciente. Eu não sou totalmente autossuficiente. Mas eu tenho um guia. Quem reconhece seus limites tomará decisões com uma mente clara, um coração tranquilo e uma visão de longo prazo. John Maxwell chama isso de sobriedade espiritual na liderança. Não é fraqueza, mas força na dependência correta. 3. Responsabilidade e reputação. A importância de terminar bem. As pessoas zombarão dele. Lucas 14 versículo 30. Uma fala que pode parecer simples, mas carrega toda a profundidade de responsabilidade, reputação e confiança. No mundo dos investimentos, perder dinheiro pode ser recuperado, mas perder a reputação pode durar muitos anos, até uma vida inteira. Um investidor que começa algo, mas não termina, não está apenas deixando um projeto incompleto, mas também pode estar prejudicando a imagem de Cristo diante dos outros. Especialmente se souberem que você é um cristão. O investidor cristão deve reconhecer que cada ação financeira é um testemunho vivo, considerar cuidadosamente o impacto sobre funcionários, acionistas e a comunidade, carregar a seguinte pergunta no coração: esta decisão fará o nome de Deus ser exaltado? Na cultura empresarial, reputação é a marca, mas no reino de Deus, reputação é um legado espiritual. Por isso, Jesus disse: deixe sua luz brilhar diante dos homens. Essa luz não está apenas nas palavras, ela está na forma como você investe, como você termina e como você mantém seus compromissos. Parte 2. Lições estratégicas de investimento de Lucas 14 versículo 28. 2,1. Pesquisar cuidadosamente antes de investir, o comportamento de um administrador fiel. Na metáfora do construtor da torre, a ação de sentar e calcular os custos não é um passo secundário, ela é a fundação, a base que determina o sucesso de todo o projeto. Da mesma forma, no mundo dos investimentos, a pesquisa cuidadosa é uma expressão de sabedoria espiritual e espírito de administração responsável, duas qualidades indispensáveis para um investidor cristão. Análise de ativos. Não invista no que você não entende. O mundo de hoje oferece inúmeras oportunidades de investimento, desde ações tradicionais
ETFs, até ativos digitais como criptomoedas ou startups tecnológicas. Mas a Bíblia ensina: o sábio ouve e acrescenta ao seu aprendizado. Provérbios 1 versículo 5. O investidor sábio não investe apenas por boatos ou emoções, mas porque entendeu. O modelo de negócios da empresa realmente cria valor ou é apenas um efeito de mercado? Os indicadores financeiros são transparentes? O crescimento da receita é sustentável? A equipe de liderança é ética e tem visão? Uma pessoa que constrói uma torre sem entender a fundação estará construindo sobre areia. Um investidor que não entende o ativo que possui também está diante do risco de falhar. Avaliação de risco. Não apenas olhe para o pico, mas veja o vale. O risco não é algo a temer, mas algo a prever e gerenciar. Jesus não eliminou o risco ao falar sobre a construção da torre. Ele pediu para que se preparassem para enfrentá-lo. Nos investimentos, as flutuações do mercado podem eliminar lucros se não houver proteção adequada. Hedge. O risco jurídico, como mudanças nas regulamentações ou políticas, pode tornar um investimento inútil. O risco de crédito pode fazer você perder tudo quando o tomador de empréstimo não puder pagar. O pensamento evangélico enfatiza a vigilância. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Mateus 26 versículo 41. No investimento, a tentação pode assumir a forma de ganância, pressa ou ilusões irreais. A avaliação de risco é um ato espiritual, que demonstra humildade, dizendo: eu não sou onisciente. Preciso ser cauteloso e pedir orientação a Deus. Custo de oportunidade. Investir certo não é apenas escolher o bom, mas o melhor. Cada decisão de investimento traz consigo um custo de oportunidade, isto é, o preço de não escolher outras alternativas. Escolher uma ação que cresça 10% pode ser ainda uma falha. Se você ignorar uma oportunidade de crescimento de 50% em outro fundo, simplesmente por falta de pesquisa ou por ser levado pela multidão. O pensamento evangélico não defende evitar investimentos, mas sim escolher gerenciar tempo, capital e oportunidades da maneira mais sábia. Como o mordomo fiel que recebeu 5 talentos e soube multiplicá-los sabiamente. Mateus 25 versículo 14 e 30. A questão não é apenas: isso será um investimento lucrativo? Mas também: será que este é o investimento que Deus quer que eu faça para gerar mais lucro para o seu reino? Exemplo prático: Nubank e o princípio de contar os custos primeiro. Um exemplo vivo do princípio em Lucas 14 versículo 28 é a trajetória de desenvolvimento do Nubank, uma empresa fintech pioneira no Brasil e atualmente um dos maiores bancos digitais do mundo. Em vez de correr para o mercado com entusiasmo apressado, o Nubank escolheu o caminho mais lento, porém mais seguro, antes de se expandir oficialmente. Eles se sentaram e contaram os custos, no sentido bíblico, realizaram uma pesquisa aprofundada sobre o comportamento do consumidor financeiro no Brasil, onde grande parte da população ainda tinha acesso limitado aos serviços bancários tradicionais. Com altas taxas, processos complexos e uma experiência de usuário deficiente, analisaram as necessidades do mercado, especialmente entre os jovens urbanos, aqueles que desejavam uma experiência financeira transparente, conveniente e digital. Avaliaram os riscos de competição, não apenas dos grandes bancos tradicionais, mas também das outras fintechs emergentes na região. E o mais importante, garantiram que teriam o capital necessário e a infraestrutura tecnológica para implementar o modelo de maneira sustentável, evitando o fracasso ou interrupções ao longo do caminho. Graças a essa preparação cuidadosa, o Nubank não apenas sobreviveu, mas prosperou, atraindo milhões de usuários e se tornando um símbolo da nova onda financeira na América do Sul. Eles construíram a torre estrategicamente, exatamente como Jesus ensinou. Não começaram sem estar prontos para terminar. 2,2. Planejamento de longo prazo, investindo com uma visão do reino. Investir, à luz das Escrituras, nunca é um jogo de apostas de curto prazo. Não é uma reação impulsiva a uma oportunidade quente, é uma jornada guiada pela fé, disciplina e obediência espiritual. O princípio de contar os custos primeiro, em Lucas 14 versículo 28 não só implica em preparação cuidadosa,
mas também inclui a visão para terminar a obra de forma completa, não deixá-la inacabada. Não se deixar levar pelas flutuações do mercado ou pelas emoções humanas. Defina claramente seus objetivos. Investir não é apenas para ficar rico, mas para cumprir uma missão. O construtor da torre precisa saber por que está construindo. Da mesma forma, o investidor cristão não deve investir por pressão social ou para seguir os padrões de sucesso do mundo. Investimos porque somos confiados com uma missão, e o dinheiro é apenas uma ferramenta para servir a esse propósito divino. 3,1. Pesquisa e análise de mercado. A fé não substitui o conhecimento, mas ilumina o conhecimento. Como investidor cristão, entrar no mercado financeiro não é apenas uma jornada em busca de lucro, é uma missão de administrar os recursos de Deus com vigilância, entendimento e oração. O princípio de contar os custos primeiro, em Lucas 14 versículo 28 nos chama a sentar, estudar cuidadosamente e analisar o mercado antes de comprometer qualquer capital. No Brasil, o mercado em crescimento e o potencial desbloqueado pela fé mais análise. O Brasil, maior economia da América do Sul, não é apenas uma terra fértil em recursos, mas também está se destacando nas áreas de agricultura, fintech e energia renovável. No entanto, as oportunidades de investimento aqui vêm com alta complexidade, flutuações macroeconômicas, políticas, inflação e câmbio. Um investidor cristão no Brasil precisa entender o contexto macroeconômico, acompanhar indicadores como a taxa de inflação, IPCA, a taxa de juros básica, SLIC, e a taxa de câmbio real, USD, pois todos esses fatores afetam diretamente o retorno do investimento e o nível de risco. Compreender a política econômica e os sinais do governo. Mudanças na direção econômica, regulamentações fiscais ou incentivos a investimentos nos estados podem causar uma grande diferença para empresas ou fundos de investimento. Avaliar fluxos de capital estrangeiro, quando a taxa de câmbio oscila fortemente. Os investidores locais precisam analisar as tendências de entrada e saída de capital de investidores internacionais para posicionar oportunidades ou evitar riscos. O sábio ouvirá e aumentará o seu aprendizado. Provérbios 1 versículo 5. A análise de mercado não é para controlar a Deus, mas para responder ao papel de mordomo que ele nos confiou, com sabedoria e fidelidade. Exemplo prático: Nubank, sucesso através da pesquisa das dores do mercado. Um exemplo notável no Brasil é o Nubank, uma fintech pioneira que se tornou o ícone do setor financeiro digital em toda a América Latina. O sucesso do Nubank não veio da sorte, mas de uma pesquisa cuidadosa sobre as necessidades reais dos consumidores brasileiros. A maior parte da população não foi bem atendida pelos bancos tradicionais, altas taxas, processos lentos e serviços pouco amigáveis. O Nubank analisou a penetração de smartphones, a demanda por crédito pessoal e a mentalidade consumista dos jovens, e então projetou um produto, banco sem agência, com comunicação completa por meio de um aplicativo. Eles também monitoraram de perto as tendências da inflação, taxas de juros e políticas nacionais de fintech para ajustar seu modelo de negócios, especialmente durante tempos difíceis de mercado, como a pandemia de Covid-19 ou crises cambiais. Este é o espírito de Lucas 14 versículo 28, sentar-se, pesquisar cuidadosamente e só agir quando souber que tem recursos suficientes para concluir a obra de forma sustentável. Pergunte a si mesmo: estou investindo para me preparar para uma aposentadoria tranquila e poder continuar a servir a Deus? Estou acumulando riquezas para proporcionar aos meus filhos uma base acadêmica sólida e uma fé forte? Estou expandindo meu negócio para criar empregos dignos, desenvolver a comunidade e semear valores do reino? Estou guardando uma parte do capital para apoiar missões, caridade, educação cristã ou o fortalecimento da igreja? Quando os objetivos são claros, cada decisão de investimento será iluminada pela visão. Como Provérbios 29:18 diz: onde não há visão, o povo perece. Sem uma visão do reino, o investimento é apenas uma forma de jogo legalizada disfarçada com jargões técnicos. Diversificar a carteira de investimentos. Cuidado ao semear sementes.
Um fazendeiro sábio não colocará todas as sementes em uma única linha, ele entende que o clima, o solo e os insetos podem influenciar. É por isso que a Bíblia nos aconselha: semeie a sua semente pela manhã e à tarde não deixe suas mãos ficarem ociosas. Eclesiastes 11 versículo 6. Da mesma forma, um investidor cristão alocará o capital de forma sábia entre ações de crescimento, títulos estáveis, imóveis de longo prazo, fundos de índice transparentes e, talvez, até ativos voltados para ministérios. Não investirá seguindo ondas ou conselhos não fundamentados, porque entende que o maior risco não está no mercado, mas na falta de sabedoria. A diversificação não é apenas uma estratégia, é uma expressão de reverência. Quando reconhecemos que não somos oniscientes, mas vivemos em um mundo em constante mudança, monitoramento e ajuste, fidelidade em cada temporada de investimento. Um construtor de torres não precisa apenas de um bom projeto, ele também precisa supervisionar a obra. Da mesma forma, o investimento não pode ser uma ação única que se esquece. É uma jornada que precisa ser alimentada com fidelidade. Negócios sábios exigem revisões periódicas da carteira de investimentos. Quais itens devem ser mantidos? Quais ativos precisam ser reestruturados? Isso ajuda o investidor a ajustar-se à fase da vida e às flutuações do mercado. Rebalanceamento de ativos, para evitar excessos de risco ou conservadorismo, semelhante a podar as videiras no jardim de Deus. Ouvir a Deus nos ajustes. Às vezes, é necessário ter coragem de retirar-se de um investimento que já não reflete os valores do reino, mesmo que ele ainda tenha potencial de lucro. Viver de acordo com Gálatas 5 versículo 22, paciência é um fruto do Espírito, e a paciência no investimento é um sinal de uma fé madura. Exemplo prático: Warren Buffett, persistência com estratégia, não se deixando levar por modismos temporários. O Warren Buffett, muitas vezes chamado de Oráculo de Omaha, é um exemplo vivo dos princípios de investimento de longo prazo. Ele não fez sua fortuna perseguindo as ondas do mercado, mas semeando como um fazendeiro, escolhendo as sementes certas, plantando-as em solo fértil e cuidando delas com o tempo. Quando ele investiu em empresas como Coca-Cola, Apple ou American Express, não foi uma aposta, foi a ação de alguém que confiava em modelos sustentáveis, produtos úteis e liderança confiável. Ele disse uma vez: o mercado de ações é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Um investidor cristão lendo isso entenderá mais. A paciência não é apenas uma vantagem do mercado, é um comportamento de fé refinada por Deus. O Warren Buffett, frequentemente chamado de sábio de Omaha, é um testemunho vivo do princípio do investimento de longo prazo. Ele não ganha dinheiro especulando ou seguindo as tendências de curto prazo do mercado. Em vez disso, ele investe como um agricultor, escolhendo as sementes certas, plantando-as em solo fértil e nutrindo-as com paciência ao longo dos anos. Quando ele compra ações da Coca-Cola, Apple ou American Express, isso não é um jogo de azar. É um ato de um homem que acredita em modelos sustentáveis, produtos úteis e equipes confiáveis. Ele disse famosamente: o mercado de ações é um lugar para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Um investidor cristão lendo isso entenderia que paciência não é apenas uma estratégia de investimento, é um comportamento moldado pela fé e nutrido por Deus. 2,3. Evitar decisões impulsivas, perseverança na vigilância espiritual. A imagem do construtor da torre em Lucas 14 versículo 28 não apenas ilustra a importância do planejamento, mas também enfatiza a recusa de agir impulsivamente. O construtor não pega uma picareta e começa a cavar, ele se senta primeiro para avaliar sua capacidade, recursos e as potenciais consequências de suas ações. No investimento, isso reflete a resistência à cultura do enriquecer rápido. Em vez disso, chama para caminhar com consciência, fidelidade e disciplina, virtudes que a Escritura constantemente encoraja em aqueles que têm a responsabilidade de administrar bens. Evitar a busca pela riqueza rápida, cuidado com promessas vazias. O mundo de hoje está cheio de esquemas de investimento de alto lucro, de esquemas Ponzi e pirâmides financeiras a projetos de criptomoedas chamativos, mas sem fundamento.
Essas ofertas atraentes se aproveitam da ambição, ignorância e desejo de escapar da pobreza rapidamente. Provérbios 21 versículo 5 diz: os planos do diligente conduzem certamente à abundância. Mas quem age com pressa vem apenas a pobreza. Enriquecer rapidamente não é um valor bíblico. Em vez disso, a riqueza conquistada com fidelidade e diligência é o caminho abençoado por Deus. Um investidor cristão não deve cair nas promessas vazias, pois o dinheiro não é apenas uma posse, mas uma responsabilidade espiritual. Confiar em dados e análise. Fé não exclui a razão. A fé em Cristo não equivale à cegueira. A verdadeira fé impulsiona os crentes a buscar entendimento, orar por sabedoria e agir com base em dados confiáveis. No investimento, isso se traduz em análise fundamental, ler e entender relatórios financeiros, condições do setor e a estratégia de crescimento de uma empresa. Análise técnica, dominar as tendências de mercado, fluxo de caixa e determinar os pontos certos para entrar e sair. Consultar especialistas éticos. Nem todas as vozes na internet merecem ser ouvidas. Busque conselheiros com razão, experiência e fé. Deus concedeu intelecto humano, e Ele espera que o usemos sabiamente em todas as áreas, incluindo as finanças. Controlando as emoções. Agir pela fé, não pelo pânico ou ganância. Nos ciclos do mercado, especialmente durante quedas ou altas acentuadas, as emoções podem se tornar um inimigo perigoso. As duas respostas emocionais mais comuns são: medo durante uma queda no mercado, vender ativos em pânico quando não é necessário. Ganância durante um aumento no mercado, comprar no pico simplesmente por medo de perder a oportunidade. Ambas são reações baseadas nos instintos da carne, não na orientação espiritual, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1 versículo 7. Um investidor cristão deve permanecer firme através das tempestades, imune a manchetes sensacionalistas ou à histeria da multidão. A perseverança não vem da força pessoal, mas da fé depositada naquele que detém o tempo e o resultado em suas mãos. Um exemplo prático: a bolha das .com, o custo da impulsividade. Na década de 1990, a onda de investimentos em tecnologia surgiu como um incêndio. Milhões investiram dinheiro em empresas de internet que não possuíam modelos de negócios estáveis, simplesmente porque ouviram dizer que o mercado ia disparar. Até o ano de 2000, a bolha das .com estourou, e bilhões de dólares evaporaram em questão de semanas. Milhões de investidores perderam seu capital, não porque a tecnologia estivesse errada, mas porque investiram apressadamente em coisas que não entendiam. Essa lição continua válida hoje, particularmente nos mercados de criptomoedas, ações, meme e ativos especulativos. O preço da falta de disciplina pode ser alto, não apenas financeiramente, mas espiritualmente e em termos de reputação. 2,4. Integrando a fé na estratégia de investimento, administrando os bens como mordomos fiéis. Para um empresário cristão, investir não é apenas uma ferramenta para lucro, é um ato de adoração. Um reflexo da fé em cada decisão financeira. Porque o dinheiro, frequentemente visto como secular, é visto nas Escrituras como um meio espiritual de mordomia confiado por Deus. Lucas 2:28 da tarde enfatiza a preparação e o compromisso com a conclusão. Mas, mais profundamente, trata-se da fidelidade em usar os recursos que nos foram confiados. As estratégias de investimento não devem ser apenas financeiramente sábias, mas também refletir os valores do reino de Deus. Investimento ético. Escolha o lucro sem compromissos. Como cristãos, somos chamados a fazer escolhas éticas. Isso inclui investir de maneiras que honrem a Deus, garantindo que o lucro não seja obtido à custa da integridade moral ou negligenciando o bem-estar dos outros. O negócio está inseparável da ética, e o investimento não é uma exceção. Um cristão não pode ao mesmo tempo dar ofertas à igreja e lucrar com ações de empresas envolvidas com tabaco, álcool ou indústrias destrutivas para o meio ambiente. Isso não só causa um conflito de consciência, mas também se torna uma contradição diante do mundo.
Os critérios ESG, ambiental, social, governança, no investimento moderno são uma ferramenta útil para evitar empresas que operam em setores que não estão alinhados com a fé, por exemplo, jogos de azar, aborto, exploração de trabalho, corrupção. Focar em empresas que criam valor positivo, energia limpa, educação, saúde pública, agricultura sustentável. Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. 2 Coríntios 6 versículo 14. Não investir de acordo com sistemas de valores conflitantes é um ato de consagração na mordomia financeira. Orando por sabedoria. Deus é o conselheiro supremo em cada decisão. Tiago 1 versículo 5 afirma: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Em um mundo cheio de incertezas, modelos financeiros e algoritmos podem fornecer dados, mas somente Deus dá a orientação para ver o que os outros não conseguem. Uma decisão de investimento não deve ser tomada quando o mercado está aberto, mas quando o coração está aberto em oração. Antes de cada grande transação, reserve um tempo em silêncio com Deus. Antes de cada transferência de capital, busque a orientação do Espírito Santo. Quando o mercado estiver volátil, deixe a palavra de Deus ancorar sua alma. A oração não desacelera seu processo de investimento, ela ajuda você a ir na direção certa desde o início. Usando ativos para servir, o investimento não termina com o lucro, mas começa quando beneficia os outros. Jesus disse em Lucas 16 versículo 9: usai da riqueza deste mundo para fazer amigos, para que, quando ela faltar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Isso não é um convite para investir com o objetivo de comprar amizades, mas sim um chamado para o investidor cristão usar seus lucros para construir comunidades, servir aos pobres e contribuir para a propagação do Evangelho. Uma parte do lucro do investimento pode ajudar a construir escolas, fornecer bolsas de estudo ou patrocinar instalações de saúde comunitária. Pode-se expandir as oportunidades de emprego para pessoas em desvantagem ou iniciar empreendimentos sociais para restaurar vidas. E o mais importante, ser generoso de maneira secreta, como Jesus ensinou, para que a glória seja dada a Ele. Os ativos usados de forma santa gerarão resultados não apenas nesta vida, mas na vida eterna. 3,2. Diversificando o portfólio de investimentos, no Brasil. Investir como um semear com visão do reino. Na Bíblia, semear é descrito como um ato de fé. Ninguém semeia o campo inteiro com apenas um tipo de semente. Da mesma forma, no investimento, especialmente no Brasil, a diversificação não é apenas uma estratégia de mitigação de risco, mas uma expressão de sabedoria espiritual, sabendo que cada setor, cada estação e cada ativo tem um papel e um tempo designado por Deus. Brasil, uma economia crescendo com 3 pilares estratégicos de investimento. Aqui estão 3 setores-chave que um investidor cristão pode considerar para alocar fundos no Brasil, com boa mordomia e orientação em oração. Agronegócio, semear em terras naturalmente produtivas. O Brasil é uma das maiores potências agrícolas do mundo, especialmente na produção e exportação de café, soja, cana-de-açúcar e carne bovina. Este setor é menos dependente de alta tecnologia, adequado para investidores que preferem ativos tangíveis e cadeias de suprimentos físicas. Diretamente ligado à demanda global, especialmente no contexto de inflação e instabilidade das cadeias alimentares. Oferece fluxos de caixa estáveis se investido em empresas agrícolas com modelos sustentáveis ou fundos de terras agrícolas. Assim como o semeador não sabe exatamente qual semente dará frutos, Eclesiastes 11 versículo 6. O investidor no setor agrícola deve ser paciente, orar e esperar pela chegada da colheita. Fintech, semear em inovação e capacidade de transformação da comunidade. As empresas fintech no Brasil, como o Nubank, PagSeguro, Mercado Pago, revolucionaram a maneira como as pessoas acessam serviços financeiros, atendendo milhões sem contas bancárias tradicionais, ajudando a combater a pobreza financeira, aplicando tecnologia para reduzir custos, melhorar a experiência do usuário e escalar rapidamente, atraindo investimentos internacionais, mostrando confiança na capacidade de crescimento e expansão.
Para o investidor cristão, fintech não é apenas uma oportunidade de lucro, é uma forma de participar do processo de inovação social. Refletindo o espírito de Lucas 4 versículo 18, ele me ungiu para evangelizar os pobres. 3. Energia renovável, semear no futuro sustentável da criação de Deus *****. O Brasil está liderando a região em energia limpa, especialmente em hidrelétricas, que representam cerca de 60% da produção total, energia solar e eólica, que estão crescendo a taxas de 2 dígitos a cada ano. Biocombustíveis, com uma indústria de etanol proveniente da cana-de-açúcar em forte desenvolvimento. Investir em empresas ou fundos de energia renovável é uma forma de proteger o meio ambiente, o que a Bíblia chama de mordomia da criação, Gênesis 2 versículo 15. Aproveitar políticas de incentivo e a transição global de energia. Contribuir para um futuro justo, onde os recursos são usados de maneira humana e sábia. 3,3. Evitar armadilhas de investimento, vigilância espiritual nos mercados emergentes. No Brasil, cuidado entre o mercado aberto e convites pouco claros. Em economias em desenvolvimento como o Brasil, onde a classe média está crescendo e a demanda por investimentos está em alta, o mercado financeiro se torna um terreno fértil, não apenas para iniciativas inovadoras, mas também para esquemas de investimento disfarçados, fraudulentos ou mal regulados. Um investidor cristão precisa ser não apenas tecnicamente habilidoso, mas também espiritualmente alerta, já que a armadilha de enriquecer rápido continua sendo uma das mais perigosas, frequentemente disfarçada de oportunidade rara. Examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5 versículo 21. O simples acredita em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14 versículo 15. 2 armadilhas comuns no Brasil que o investidor cristão deve estar vigilante. ****. 1. Modelos de investimento em pirâmide, quando o produto é uma ilusão e o lucro é uma ilusão *****. Esses modelos são frequentemente chamados de pirâmide financeira, prometendo lucros fixos mensais, 5%, 10%, até 20%, mas não há um modelo de negócios real. O lucro vem do dinheiro pago pelos novos participantes aos mais antigos. O sistema entra em colapso quando o fluxo de novos recursos para. Nesse momento, milhares de pessoas perdem tudo. O ponto preocupante é que esses modelos frequentemente se disfarçam sob nomes como comunidade, oportunidade de compartilhamento, ou até com uma linguagem ética ou espiritual. É nesse momento que o investidor cristão precisa de um discernimento espiritual claro. Se o lucro parecer muito atraente e sem transparência sobre os riscos, dê um passo atrás. Se alguém disser a você, essa é uma oportunidade que Deus abriu, não perca, verifique isso pela palavra de Deus, não pelas emoções. 2. Fundos ou ativos não regulamentados, a armadilha da falta de supervisão *****. Muitas pessoas no Brasil investiram em fundos espontâneos, criptomoedas pouco claras ou empresas não registradas na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, o órgão regulador de valores mobiliários do país. Elas são atraídas por altas taxas de juros, recomendações de conhecidos ou efeitos virais nas redes sociais. No entanto, não há supervisão legal, nem compromissos vinculativos, nem mecanismos de proteção ao investidor. Um investidor cristão deve lembrar: ser ético não significa ser ingênuo. Ter confiança não significa não verificar. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10 versículo 16. A Bíblia nos chama a viver com confiança, mas não com confiança cega. O comportamento de investimento também é um ato espiritual, que precisa ser guiado pelo discernimento, sabedoria e disciplina. O ensinamento em Lucas 14 versículo 28 não é apenas uma ilustração de cautela, é um princípio vital para aqueles que desejam se tornar construtores intencionais no reino de Deus. É um chamado ao despertar. Sente-se. Conte o custo. Olhe para o futuro. No mundo dos investimentos, onde as decisões podem fazer ou quebrar um futuro, um investidor cristão não deve agir com base em impulso ou tendências passageiras.
Eles são chamados a viver e investir de maneira que reflita a fé, onde cada dólar é visto como um presente de Deus. E cada decisão é um ato de adoração. Quando você realiza uma pesquisa aprofundada, você está honrando aquele que dá sabedoria. Quando você faz planos a longo prazo, você está vivendo como uma pessoa com visão, não correndo atrás de lucros de curto prazo, mas buscando ganhos eternos. Quando você evita decisões apressadas, você está cultivando o fruto do Espírito em sua vida: paciência, autocontrole e fé. E quando você integra os valores cristãos em sua estratégia de investimento, você não está apenas construindo riqueza, você está construindo um legado espiritual. Portanto, em um mundo cheio de incertezas, onde crises de mercado, agitações políticas e ondas tecnológicas exigem respostas rápidas, dê um passo lento, mas firme. Sente-se e conte o custo primeiro. Como a palavra de Deus ensina. Não para tornar seus investimentos mais seguros, mas para torná-los mais santos. Que cada investimento seu reflita uma fé forte de que você é um mordomo, e não um proprietário. E acredite que, quando você for fiel com os 5 talentos, Deus o conduzirá à alegria de seu mestre. Mateus 25, versículo 21. Invista não apenas para ganhar. Invista para honrar. Obrigado por caminhar com a Negócio de Fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais do que um número, é um símbolo de fé. Um desejo de transformação e um compromisso com uma jornada rumo a um impacto duradouro e com propósito. Permaneça conosco, onde a narrativa, a fé e a estratégia se unem para despertar inspiração e ação verdadeira. Tasha, não perca as próximas lições. Você vai descobrir estratégias práticas, histórias transformadoras e insights poderosos de liderança, criados especialmente para empreendedores guiados por propósito como você. Dedo para a direita, inscreva-se no canal e deixe um comentário. Teremos alegria em orar para que o seu negócio prospere e floresça com propósito. Negócio de Fé de 7 dias, sempre ao seu lado.